Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em direitos material e processual do trabalho e previdenciário pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro e formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por escopo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e como livro base os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná, no ano de 2021. Esta é a nossa aula de número 55 deste nosso curso gratuito de Direitos Material e Processual do Trabalho. E nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito do artigo 131 da Consolidação das Leis do Trabalho, que continua a tarefa normativa desenvolvida a respeito do Instituto das Férias. Antes, porém, de adentrarmos ao estudo propriamente dito deste artigo 131 consolidado, devemos informar que o artigo 130A, que seria a nossa próxima caminhada normal a respeito da consolidação das leis do trabalho, encontra-se revogado e, por não mais constituir-se em fascículo legal aplicável ao ambiente juslaboral brasileiro, não se justificaria a nossa incidência de estudos a respeito do mesmo. Vencidas essas considerações iniciais necessárias, passemos, pois, ao estudo do artigo 131 da Consolidação das Leis do Trabalho. Diz o artigo 131 consolidado que não serão consideradas faltas para os fins da contagem do tempo em que o empregado terá direito a usufruir do Instituto das Férias, que nós havíamos estudado na aula anterior de número 54 deste nosso curso gratuito de Direitos Material e Processual do Trabalho, onde nós vimos que a cada determinado número de faltas injustificadas, o empregado teria uma mitigação do período em que estaria propenso a usufruir do Instituto de Férias. Lá nós havíamos alertado que estas faltas só seriam motivadoras da diminuição do tempo de férias se elas fossem injustificadas. Portanto, o artigo 131 da Consolidação das Leis do Trabalho, em verdade, apresenta ao universo juslaboral brasileiro algumas condições em que as faltas seriam justificadas, mesmo sem que houvesse uma apresentação documental respectiva a este evento. É o caso, por exemplo, da primeira hipótese de não incidência da falta sobre o período de férias do empregado, que seria o falecimento de cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa que viva sob a dependência econômica
e física do empregado. Então, ocorrendo o falecimento destas pessoas, cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa que viva sob a dependência econômica e mental do empregado, não haverá possibilidade desta falta fazer parte daquela tabela que é apresentada pelo artigo 130 para fins de determinação da quantidade de dias em que o empregado poderá gozar o seu benefício de férias. Outra situação importante que, apesar de se constituir em ausência do empregado as suas prestações pessoais de trabalho, seria o caso da licença maternidade. A empregada gestante, quando der à luz ao seu filho, ela terá direito ao período de licença maternidade, ainda que, não tendo dado à luz ao filho, tenha sido agraciada com a adoção de uma criança, a licença maternidade será ela deferida, e esse período em que ela se encontra em gozo desse benefício previdenciário de uma licença maternidade, ela não poderá ter as suas faltas computadas para os fins do artigo 130 da Consolidação das Leis do Trabalho, como nós estudamos em nossa aula anterior de número 54. A mesma situação acontece quando o empregado é vítima de um acidente do trabalho ou contrai enfermidade laboral, tendo que se afastar para o seu tratamento e recuperação durante os períodos estabelecidos pelos médicos que o assistem através dos métodos de recuperação necessários e úteis para que o empregado volte a ter as condições necessárias de promover a sua prestação pessoal de serviços ao empregador. A única exceção que nós podemos carrear para justamente estabelecer o prazo em que o empregado poderá gozar do Instituto de Férias é quando esse afastamento previdenciário por acidente de trabalho ou enfermidade laboral ou outra enfermidade qualquer, seja de que etiologia se apresente, se esse lapso temporal de afastamento for superior a 6 meses, ele não terá mais o direito ao gozo de férias quando retornar à sua prestação pessoal de serviços natural e normal dentro do empreendimento industrial ou empresarial do contratante. Outra hipótese que não poderá ser computado como falta para os fins do artigo 130 da Consolidação das Leis do Trabalho é quando, mesmo tendo faltado de forma injustificada o laborista, a empresa não desconta esta falta do empregado, ou seja, ela deixa para lá, ela não traz aos efeitos remuneratórios ou mesmo de compensação de jornada ou outro tipo de situação funcional, aquele necessário desconto da falta injustificada, o que leva a crer, através da jurisprudência e da doutrina nacionais, que houve
a situação do perdão a respeito daquela falta. Então, portanto, essa falta que não foi cobrada pela empresa não pode também ser incluída naquelas situações do artigo 130 da Consolidação das Leis do Trabalho. Quando houver também a suspensão para responder do empregado para responder a inquérito administrativo ou for decretada a prisão preventiva do mesmo, impedindo com que ele continue a sua prestação pessoal de serviços. A questão do inquérito administrativo para apuração de falta, enquanto perdurar esta modalidade de apuração da falta, ele não poderá ter inserido no seu ambiente patrimonial jurídico estas faltas para fins do artigo 130 da Consolidação das Leis do Trabalho. Portanto, não serão computadas essas faltas enquanto ele estiver a responder em inquérito administrativo. E nessa resposta, durante esse período de apuração, ele estiver com sua prestação pessoal de serviço suspensa. Com relação à prisão preventiva do empregado determinada pela Justiça, se ele ao final for absolvido ou chegar-se à conclusão que a motivação não foi devidamente motivada e, portanto, houve um arquivamento do inquérito ou do processo propriamente dito, esta falta prevista pela prisão preventiva do empregado não poderá ser também levada em consideração para os fins do artigo 130 da Consolidação das Leis do Trabalho para o estabelecimento da quantidade de dias em que o empregado terá direito ao cumprimento do seu período de férias. A última hipótese prevista para esta situação do artigo 131 da Consolidação das Leis do Trabalho acontece quando não houver serviço determinado pela empresa para que o seu empregado desenvolva as suas tarefas, ou seja, quando a empresa não vai ter serviços para aquele dia ou para aqueles dias específicos. Lembrando sempre que não poderá esta interrupção de serviços ser superior a 30 dias, quando nesta hipótese, havendo, pois, a suspensão de serviço por parte da empregadora, o empregado tiver sido liberado da mesma pela empresa por um lapso superior a 30 dias, o empregado não terá direito mais às férias. Todavia, é importante reforçar que se essa interrupção se deu por conta da empresa e não atingiu a 30 dias, estas faltas não poderão ser levadas em consideração para os fins do artigo 130 da Consolidação das Leis do Trabalho e, portanto, o período de férias a que terá direito o empregado permanecerá íntegro e ele poderá gozar dos 30 dias corridos de férias. Estas eram as nossas considerações que deveríamos fazer a respeito
deste artigo 131 da Consolidação das Leis do Trabalho nesta nossa aula de hoje e aproveitamos a oportunidade para agradecer a presença de todos nestas nossas aulas e solicitar ainda uma vez mais que vocês deixem seus likes nas mesmas e se inscrevam no nosso canal, porque é através dessas duas atividades que vocês poderão fazer é que nós estaremos a ter possibilidade de manter este nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho e desenvolver a divulgação do conhecimento ao maior número possível de pessoas e de alunos interessados nos temas aqui desenvolvidos. Muito obrigado a todos.